Durante anos nos contaram uma história. Se houver uma guerra, o ouro dispara. Diziam que não importa onde no mundo um tiro fosse disparado, ou onde houvesse um problema entre países, a primeira coisa a decolar, a primeira coisa a subir seria o ouro, e que isso salvaria sua carteira de investimentos. Mas, naquela noite sombria de 2026, com a operação iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, na verdade, começou um grande caos no Oriente Médio. E esse caos derrubou completamente o conto de fadas de que o ouro sobe se houver guerra, pessoal. Enquanto mísseis enchiam o céu, o Estreito de Hormuz se fechava, cortando o fluxo de petróleo como uma faca. O ouro, as criptomoedas e os mercados de ações despencaram simultaneamente, e todos se perguntavam: o que aconteceu com o porto seguro do ouro? Ele disse: amigos, um dos maiores paradoxos do mundo financeiro está acontecendo agora. A guerra eclodiu e o ouro está caindo. Na verdade, isso já virou um clichê. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a essa informação e, em um ambiente onde todos sabem de tudo, ou seja, onde todos acham que se tal coisa acontecer, isso cai e aquilo sobe, talvez não saber ou não pensar como todo mundo seja o que realmente traz lucro. Esse período nos lembrou um pouco disso. Hoje, não vamos responder apenas a pergunta de por que o ouro caiu. Vamos falar sobre como o Fed virou as expectativas de cabeça para baixo, como o petróleo se transformou em uma arma de inflação e para onde o smart money, ou seja, os investidores inteligentes, estão levando o dinheiro e em que estão investindo agora. Vamos começar com o vídeo. Agora explicarei em 4 pontos por que o ouro fez essa mudança. Vou explicar o primeiro ponto. Compre o boato, venda o fato. Nós usamos isso. Usamos muito isso em criptomoedas. Compre com base na expectativa, venda com base na notícia. Agora, amigos, vocês veem o gráfico de ouro à minha frente. Na verdade, com o assassinato de Qasem Soleimani, essa tensão entre o Semipura e o Irã já havia começado, e o smart money já vinha acumulando ouro há meses, talvez há um ano. E no final de janeiro, o ouro bateu um recorde com 5.589 dólares e depois fez um fundo acentuado, junto com as declarações de que a guerra havia começado. Mesmo tentando fazer um topo, depois caiu até a faixa dos 4.000 dólares. Estou falando de uma perda de mais de 20%. O ouro se comportou como uma altcoin e, pessoal, apresentou o pior desempenho semanal dos últimos 43 anos. Foi uma queda muito crítica, uma queda muito acentuada. Então, enquanto mísseis voam pelo ar, as pessoas vão fazer compras com dinheiro de papel? Por que o ouro está caindo? E agora chegamos à segunda parte. Choque de óleo. Então, o que torna esta guerra diferente das outras? Por exemplo, eclodiu uma guerra entre o Paquistão e a Índia. Isso não afeta diretamente o fornecimento global de petróleo, mas 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Ou os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Catar produzem muitos derivados de petróleo ou alguns metais preciosos. Agora todo o Oriente Médio foi arrastado para o caos. Muitas instalações de produção pararam. Ou seja, isso é na verdade uma guerra do petróleo e de certa forma também uma guerra de energia. De fato, você pode ver o petróleo Brent à minha frente. Com o início da guerra, o preço de um barril de petróleo rapidamente ultrapassou os 100 dólares. Chegou a atingir até 135 dólares. E aqui nos deparamos com o seguinte: o petróleo começou a se comportar de forma inversa ao Bitcoin. Na verdade, também começou a se comportar de forma inversa ao ouro. Ou seja, quando o petróleo sobe, como você pode ver no gráfico à minha frente, o ouro caiu, o petróleo subiu, o Bitcoin caiu. Agora começou um efeito inverso, porque petróleo significa inflação. Pense assim: o petróleo subiu. Agora, por exemplo, comemos milho e trigo, e o agricultor usa diesel nos tratores. O preço aumentou. Esse é o ponto principal. O combustível do caminhão que transporta isso do campo para o mercado também aumentou. Os custos de transporte aumentaram, portanto, há uma inflação que chega diretamente aos mercados e às mesas das pessoas. Então, como se combate a inflação? Agora você vê isso tanto nos exemplos ao redor do mundo, quanto na luta contra a inflação atualmente na Turquia. Como se combate a inflação? É aí que o Fed aparece diante de você. Eles dizem que podemos combater a inflação com taxas de juros. E este ano, viriam 2 cortes de juros, certo? Era isso que estávamos esperando. Esperávamos um ano agitado nas criptos. Enfim, vocês sabem de quem eu queria reclamar, mas não podemos. Esperávamos um ano agitado nas criptos, tínhamos sonhos. Mas, infelizmente, eles acabaram. Porque, deixando de lado 2 cortes de juros, este ano nem sequer há possibilidade de corte de juros. Na verdade, o Fed pode subir os juros, reduzindo o apetite por risco e explicando a queda das criptos. Se formos para o lado do ouro, aqui entra o seguinte, pessoal. Existe uma disputa entre o dólar e o ouro. Em tempos de guerra no mundo, o dólar diz: eu sou a moeda de reserva global.
O ouro diz: não, eu sou a moeda de reserva global. Certo, é verdade. Ambos são moedas ou ativos muito preferidos, digamos assim. Mas aqui o dólar, o que eu acabei de dizer? O Fed vai aumentar os juros. Quando o Fed aumenta os juros, o investidor diz: o ouro não tem rendimento de juros, mas o dólar tem. Ou seja, se eu converter meu ouro em dólar agora, tanto obtenho rendimento de juros, quanto o dólar permanece forte. Por exemplo, hoje talvez eu tenha 100 unidades de ouro. No ano que vem, isso pode chegar a 110 unidades de ouro se eu ficar no dólar. Isso, amigos, novamente aumenta o valor do ouro. Amigos, aliás, podemos fazer nossas operações de ouro, prata ou cripto também pela Binance. Eu faço pela Binance. Vocês também podem se cadastrar na Binance usando o QR Code que aparece na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Vocês podem aproveitar um desconto de 20% na comissão e um bônus de boas-vindas de $600, pessoal. Cadastre-se pelo link, complete a verificação de identidade e venha você também para o mundo dos investimentos. Agora chegamos, na minha opinião, à parte mais importante, o aperto de liquidez. Em situações de pânico, as pessoas precisam de dinheiro em espécie. Ou seja, há um caos no mundo, há uma guerra, mas você tem posições, talvez tenha feito um empréstimo, ou as empresas têm suas próprias posições. No momento do pânico, todo mundo diz: venda tudo. E a ordem das vendas geralmente acontece assim. Você vende o seu ativo mais líquido. Ou seja, quando você entra em uma crise, pode não conseguir vender seu carro rapidamente, pode não conseguir vender sua casa rapidamente, mas pode vender suas ações na bolsa rapidamente, pode vender seu ouro rapidamente. Chamamos de ativos líquidos esses produtos que conseguimos vender rapidamente. A ordem de venda desses ativos líquidos funciona assim. Você vende primeiro o que for mais lucrativo. Ou seja, se você já está no prejuízo na bolsa, se já está no prejuízo nas criptomoedas, qual é o ativo mais lucrativo? É o ouro, é a prata, porque já valorizaram muito. Agora também existem os chamados margin calls, ou seja, quando o apetite ao risco diminui no mercado ou quando o ambiente de risco aumenta, ocorrem os margin calls e as taxas de margem são alteradas. Ou seja, adicione mais garantia para não ser liquidado. Então você pensa: o ouro é minha posição mais lucrativa. Vou vender meu ouro, vou aumentar minha garantia. Uma empresa diz: o ouro é minha posição mais lucrativa, vou vendê-lo para pagar o empréstimo. Ou governos dizem que suas instalações foram atingidas e têm dificuldades na produção. O mais lucrativo agora é o ouro. Então preciso vender ouro para manter esse ciclo funcionando, preciso superar este ano. Por isso, enquanto o ouro estava tão valorizado, sim, a posição mais lucrativa era o ouro. E empresas, governos e pessoas venderam seu ouro para atender necessidades urgentes, necessidades de pânico em tempos caóticos de guerra, usando o ouro. Acho que esse é um dos maiores motivos para a queda do ouro. Ou seja, sim, citei 4 motivos, mas há 2 principais. Um é a necessidade de liquidez ser atendida e o outro é o fato de o Fed estar prestes a aumentar as taxas de juros, levando as pessoas a optarem por posições em dólar forte. Agora, por fim, vamos olhar para o Bitcoin e a prata. Dizemos que o Bitcoin às vezes se comporta como ouro digital. No vídeo anterior, ele mostrava resistência e subia bem, mas desabou bruscamente. Agora, a situação do petróleo é tão incerta que, com as novidades globais inéditas, o apetite ao risco sumiu. E sim, digamos que esse problema com o Irã no Oriente Médio tenha sido resolvido. O que vai acontecer com Cuba? O que vai acontecer com a Groenlândia? Agora o Trump está falando de um país africano. O que acontecerá? O mundo vive uma incerteza. Quando ela domina, há medo de agir. Isso vai continuar assim? Não sei. Trump muda de ideia rápido. Antes das eleições de novembro, veremos o seguinte: eu acabei com muitas guerras no mundo. Ele disse isso antes de chegar. De repente, ele pode tentar acabar com todas as guerras. E sim, talvez nesse momento o apetite ao risco possa se recuperar. Mas agora estamos em uma zona muito arriscada. A prata também, pessoal, teve uma queda pior do que uma altcoin. Olhem, o gráfico nem cabe na tela. Caiu 50% de $120 para $60. Quem comprou a $120 precisa dobrar o valor para não sair no prejuízo. Então, podemos dizer o seguinte? Eu disse isso em todos os meus vídeos deste ano. 2026 não será um ano em que teremos que nos esforçar muito para ganhar dinheiro. Em 2026 não exigirá correr atrás de dinheiro nem correr mais riscos. O que fazer então? Em 2026, proteja seu dinheiro e patrimônio. Não cresça nem diminua. Qual o objetivo? Não diminua, não perca dinheiro. Vamos proteger nosso dinheiro, porque já houve guerras muito piores no mundo antes. Não pense que este é o fundo do poço do mundo. Não, o mundo já superou guerras mundiais. Superou 2 grandes guerras mundiais. Ou passou por pandemias muito graves, ou enfrentou grandes terremotos, grandes epidemias. Maus tempos vêm e vão no mundo. As economias entram em colapso e depois se recuperam novamente. Então, se agora protegermos nosso patrimônio, podemos fazer uma grande diferença na próxima recuperação econômica. Espero que meu vídeo tenha sido compreensível. Mais vídeos virão, vídeos mais enérgicos virão. Mas preciso do seu apoio com curtidas também.
Preciso do seu apoio com comentários. Espero que o vídeo tenha sido compreensível. Espero ver vocês em outro vídeo, pessoal. Fiquem bem.